Fala pessoal que acompanha a nossa série de vídeos sobre o mágico poder da sua mente. Aqui quem está falando é o Will Maciel, fundador do canal Ideia Marketing e do site do blog afiliadosbr.com. Na nossa série de vídeos sobre o mágico poder da sua mente, né, nós vamos dar uma introduçãozinha hoje sobre a grande chave da sua mente, que é o supraconsciente. Né? De certo que já existe um interesse muito grande a respeito da reencarnação. E a experiência de Brady Murphy, né, causou muita curiosidade no período que isso aconteceu. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, outra mensagenzinha, manter o esquema atual de cores. Né? Vamos lá. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, não é questão de ceticismo, nada disso, né? De crença ou somente de que eu acho. Tá? Tudo isso aqui é comprovado cientificamente. Né? A ciência está nos provando isso cada dia. E é para isso e por isso que eu estou aqui para mostrar para vocês que mesmo sem ter buscado afinco antes, conhecimento científico, eu estou testando isso e aprovando isso. Né? O supraconsciente existe, pessoal. O supraconsciente pode ser servido do que é conhecido como inconsciente coletivo. Qualquer um de nós pode, assim, relatar incidentes do passado com impressionante facilidade. Conforme eu falei, isso foi o que a experiência de Brady Murphy provou, né, e provocou. Para vocês que não estão entendendo quem é esse Brady Murphy, quem era essa Brady Murphy, né, foi um caso de reencarnação. Né? O famoso caso de Brady Murphy constitui um dos indícios mais verossímeis de que a reencarnação em transe. A paciente terá narrado os fatos ocorridos em sua vida anterior, fatos devidamente comprovados por uma comissão de peritos. Né? Quer dizer, a propósito, o caso de Brady Murphy tornou-se famoso no mundo inteiro, sendo que no Brasil um livro do mesmo nome se encarregou de o divulgar. Foi durante algum tempo tido como uma das provas mais retundantes do fato da reencarnação. Acontece, porém, que os cientistas, estudando o episódio após a sua divulgação, se viram obrigados a dar o relato em um sentido bem diverso do que se lhe atribuía. Ora, esse ulterior pronunciado da ciência não é devidamente conhecido, ficando, em consequência, muitas pessoas mal informadas sobre o assunto, o que torna oportuno esclarecimento sobre o caso. E aqui, nesse blog, né, ele vai relatar para a gente o que de fato aconteceu e como se comprovou devidamente o que ocorreu, né? Isso já foi em 1952, né? O Sr. Murray Bernstein, honrado homem de negócios pelo Colorado, nos Estados Unidos, deu início a uma série de experiências de hipnotismo que o haviam de levar a resultados totalmente imprevistos. Serviu de paciente a senhora Virginia Tighe, que no livro citado recebeu o pseudônimo de Ruth Simmons, pessoa muito sensível às influências do hipnotismo. Antes de mais nada, pessoal, antes de a gente se aprofundar, eu não vou me aprofundar muito hoje no caso de Brady Murphy, tá? Mas antes de levar adiante, é importante você saber que, como já dizia Napoleão Hill, tudo que se pode imaginar é possível de se realizar. Por aí você já tira o quão fantástico é o poder da sua mente. Tá? Por aí você já tira o quanto sua mente é capaz de criar um processo produtivo naquilo que você imagina. O inconsciente coletivo e o poder que nos permite utilizá-lo, o supraconsciente, fazem parte da grande dádiva de Deus ao homem, o cérebro. Esse órgão maravilhoso se divide em duas partes, o consciente e o supraconsciente. O consciente é a parte que você usa todos os dias, enquanto está acordado. Ele opera através dos 5 sentidos: vista, olfato, paladar, tato e ouvido. Ele pensa ao nível da consciência e dirige grande parte da sua vida. Quando você dorme, quando está sob efeito hipnótico, ou quando descobre o segredo de ultrapassar os limites da sua mente consciente, entra em cena o seu maravilhoso supraconsciente. Há provas incontestáveis de que o supraconsciente dá o poder do hipnotismo, da clarividência, da autossugestão, da telepatia e da clareaudiência, visto como o supraconsciente, ao contrário da parte consciente do cérebro, opera por meio de um sexto sentido e se mantém em contato com a mente supraconsciente de todos os outros indivíduos. Ou seja, estamos interligados.
A história prova que o supraconsciente existe. A sabedoria acumulada pela humanidade foi transmitida de geração em geração, muito antes de haver meio de registrá-la. A história demonstra que civilizações separadas por extensos mares e continentes, sem possibilidade de comunicação entre si, chegaram aparentemente às mesmas descobertas. Por quê? Como? É porque na mente de cada um de nós, o supraconsciente está em atividade ininterrupta, recebendo e transmitindo no mesmo instante todo o conhecimento a todas as demais mentes supraconscientes, e, portanto, a todas as outras pessoas. O supraconsciente é um armazém de conhecimentos, e tão grande que dificilmente poderemos descobrir. No passado, quando teve início, nele está a memória de toda a raça humana, a sabedoria acumulada através das idades. Esta vasta acumulação nunca se detém. É como se você tivesse aquela sensação de que você já tivesse vivido algo, mas que você realmente nunca viveu, pelo menos nessa vida. Você já teve essa sensação. Eu já tive essa sensação. Todo mundo já teve essa sensação em algum momento, de que já tinha passado por alguma situação ou por algo e que de fato na tua vida presente não aconteceu. O supraconsciente é o segredo da criança, prodígio, do gênio, dos sábios da antiguidade de hoje. É o segredo dos que parecem guiados por uma voz interior que jamais falha. As pessoas felizes, as que triunfaram na vida, as que atraem o amor, as que vencem os obstáculos, as que vivem permanentemente satisfeitas. O supraconsciente, ao contrário da mente consciente, que é limitada, sabe sempre como concatenar os fatos, de modo a chegar a conclusões certas. O supraconsciente é a chave do êxito e do autoaperfeiçoamento. Você vai acompanhar nessa série de videocasts, né, a história de várias pessoas, né, e você vai ver de como a ciência se cercou de fatos que comprovam de que nossa mente é que atrai tudo o que queremos. E a partir daí você vai começar a tentar se blindar para que o que você imagina nem sempre é o que você quer que aconteça. Então, essas histórias, esses relatos, né, esses fatos que a história nos oportunizou mostrar, vão te ajudar a mostrar que você tem que realmente entender que sua mente, na verdade, ela é livre. Ela é livre, ela não pode ser limitada. Mas você tem que limitar os fatores que nos tornam limitantes. Então, assim, conforme eu estava falando, você vai aproveitar essa série de vídeos, essa série de podcasts, para poder você aprender mais sobre a tua mente, tá? Ver realmente o poder que ela tem para poder você blindar de tudo e de todos, né? Não é tudo que você tem que aproveitar, você tem que realmente fechar os olhos para certas coisas, evitar muitas coisas. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo, né, do Érico Rocha, e ele estava, esse vídeo já tem um certo tempo, foi o ano passado, e eu gosto muito de rever. A gente aprende muito revendo algumas coisas, né? E eu gosto muito de rever, gosto muito de reler. E nesse vídeo ele mostrou para mim o quão poderoso é a força do pensamento, a força até mesmo do que você fala. Então, assim, desses fatos que você vai começar a coletar aqui para cientificamente acompanhar, você vai conhecer pessoas que estavam desenganadas por médicos, né, e que se salvaram. A força que o supraconsciente deu a pessoas que não conseguia mais desempenhar qualquer atividade, seja ela porque não tinha nem conhecimento, né? Você vai entender que graças às forças do supraconsciente você vai descobrir uma habilidade que não existia em algumas pessoas, né? Você vai entender como os cientistas decifraram escritos de civilizações, como milagres aconteceram na vida de outras pessoas, né? Como as pessoas começaram a falar dialetos sem que nem sequer tinham conhecimento de qualquer outro idioma, né? Você vai entender como os famosos dão testemunho do poder, pessoas famosas, né, se distinguem pela capacidade em comum.
atribuíram seus triunfos a um poder que estava além da sua mente consciente, o poder que conhecemos como supraconsciente, né? Na verdade, eu vou até dar uma introdução nessa parte logo das pessoas famosas, porque muita gente acha, como é que esse cara chegou até ali, como é que desenvolveram toda a atividade naquela época e tal, né? O famoso Thomas Alva Edison, né, nos conta como recebia mensagens que orientavam seus trabalhos, né, como o supraconsciente o orientava. Né. Robert Louis Stevenson gracejava sobre os duendes que guiavam quando ele escrevia suas obras-primas, né, que era o supraconsciente. Ou seja, eles chegaram a um estágio de conhecimento tão grande que o supraconsciente os avisava de como eles deveriam exercer tais atividades. Aquela história que eu te falei ontem, aquela história no vídeo anterior, que eu te falei no vídeo anterior, sobre aquele estalo que vem que você acha que, não, é só um lampejo. Mas esses lampejos de ideias você tem que começar a anotar. Você anota esses lampejos, porque isso aí já são, como diz o Robert Stevenson, né? Já são aqueles duendes te orientando de que você deve fazer. Às vezes você está procurando algo, de repente você encontra algo totalmente adverso, né? Ou surge aquela ideia naquele momento. Então, é importante que surgiu aquela ideia, você anota, põe, escreve um pedaço de papel, grava um áudio no celular, sei lá, alguma coisa você tem que fazer para que você não perca essa informação, né? Você vai entender como o diretor do serviço de pesquisa da General Electric recebeu ilimitado subconsciente sobre mais fecundas ideias criadoras, né? A General Electric sabe que é uma das maiores empresas do mundo de criação de produtos eletrônicos, né? Naquela época. E como Arthur Edward Stilwell, pioneiro das estradas de ferro, soube da necessidade de construir uma ferrovia no oeste norte-americano e como evitou um desastre dando atenção aos avisos do supraconsciente. É impressionante e significativo, principalmente essa história do Arthur, né? Essas histórias e inúmeras outras mostram que temos dentro de nós a força para fazer de nossas vidas tudo quanto quisermos. O dom do supraconsciente é eficaz na cura da doença, na aquisição da sabedoria, na obtenção da influência sobre outras pessoas, na transformação de nós mesmos. E a chave disso tudo, a chave realmente do problema, é que você tem que entender que há dentro de você poderes ocultos, poderes mágicos. E isso aqui, nessa série de videocasts, né, essa série de videocasts, lhe será claramente demonstrado, né? E o mais importante disso tudo, não é que a gente simplesmente vai mostrar isso, né? Se você pegar o fio da meada aí, você vai entender de como você deverá usar esses poderes, né? De como você deverá usar esses poderes, de como usar esses poderes e como aplicar esses poderes no decorrer de tua jornada, vamos dizer assim. Você poderá penetrar no emaranhado do subconsciente para descobrir e utilizar esses poderes. A chave disso tudo vai estar entre esses capítulos, né? E no capítulo que vai se iniciar, que ainda que esse videocast ainda é introdutório, ele mostra onde dentro de você se escondem essas forças, como você poderá atingir as profundezas de si mesmo para liberá-las, e quando as houver descoberto, como colocá-las a seu serviço, a serviço do seu aperfeiçoamento. O uso dessas forças é baseado numa hipótese de trabalho, que se divide em 7 pontos. O supraconsciente pode ser manejado constantemente pelo poder da sugestão. Isso é o 1. O 2. O supraconsciente é incapaz de raciocínio independente pelo processo indutivo. O 3. O supraconsciente é praticamente perfeito para realizar raciocínio dedutivo, partindo de determinadas premissas até a conclusão correta. O supraconsciente é dotado de memória perfeita. O supraconsciente tem controle absoluto sobre as funções e condições do corpo. O supraconsciente pode estabelecer comunicações, sem participação dos chamados 5 sentidos. O supraconsciente é capaz de intuição e perfeição das leis da natureza. Estes aí foram os 7 tópicos, tá? Que você tem que entender sobre a grande chave do problema.
E antes que as pessoas digam, ah, isso aí é história, eu já vi muito disso, e lá vem blá blá blá, e que todo mundo diz que você tem que pensar, e que eu fico aqui pensando como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou pagar minhas contas se eu não tenho trabalho. Quanto mais você pensar que você não tem trabalho, menos o trabalho vai aparecer. É aquela história de que quanto mais você procura, menos você vai achar. De fato, isso existe. Tá? Já está comprovado cientificamente. Não sou eu que estou falando isso. Se você for entender a chave do mindset, tá? Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele foge de você. Você já deve ter ouvido essa grande e famosa frase. Tudo está na forma como você pensa. Você está procurando trabalho por quê? Para quê? A fim de quê? Você quer o trabalho para poder você simplesmente trabalhar, ou você quer um trabalho para você executar um outro projeto? Ah, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar minhas contas. Todo mundo fala isso, né? Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar minhas contas. Mas de fato não é isso. Tá? Nossa mente, ela existe para sobreviver. Ela foi produzida, criada, definida para isso. Né? E desde os primórdios, se você não correr atrás da caça, você não come. Então você sabe do que eu estou falando. Primeiro você vai ter que procurar até encontrar. Então assim, tudo que eu disse aqui nessa introdução é a história velha, né? Contada desde os começos da humanidade, provada e comprovada por diversas vezes, sem contar. Se assim não fosse, como teríamos o processo humano? Como haveria também o progresso humano? Como poderiam alguns afortunados, poucos que sejam, conhecer a felicidade, a serenidade e o êxito, seja o que for, o que cada um chame de êxito? Pessoal, isso é verdade. O segredo é realmente velho, por isso é que podemos confiar nele. Isso vem desde antigamente, desde os primórdios. Tá? A maneira de abordar é que é nova. Nunca antes foi o supraconsciente explicado assim. Nunca foi associado de modo tão íntimo aos problemas da vida de hoje. E agora, finalmente, você não precisa ser santo ou gênio, nem empregar anos e anos de sua vida para compreender o que se passa. Nunca antes foram as antigas verdades claramente reveladas no novo conceito de pensamento positivo e negativo. Nem o maravilhoso hábito da felicidade foi jamais explicado de maneira simples, fácil de pôr em prática, como se expõe, como a gente vai expor nesse videocast. Você vai descobrir que o segredo que a esfinge detinha pode estar retido nessa série de videocasts, né? E nunca foi antes mostrado dessa forma. Entretanto, se você já tem essa compreensão, né? Se você já tem o que eu estou te passando agora, que é o mágico poder da mente, né? Aproveite e comece a fazer essa série de vídeos trabalhar para você, né? Aí você vai, se você quiser nos acompanhar, vai ser ótimo, né? Porque o que eu vou te contar está mais para frente, né? Já que você tem esse poder já dentro de você. Então, para os que são muito sábios, né? Você vai começar a entender isso mais tarde. Você vai precisar dessa série de vídeos mais tarde. E para os que querem ser sábios, né? A gente vai começar a mostrar, né, o efeito que tem, né, essa série de videocasts, né, e você vai poder descobrir, utilizar e aperfeiçoar os ilimitados poderes do seu supraconsciente, né. E quando a gente tiver concluído essa série de vídeos, que vai demorar um pouquinho, você vai descobrir que nunca antes viveu realmente. Então, pessoal, essa é nossa introdução 2, tá? Sobre a série de videocasts sobre o mágico poder da mente. Fique com Deus, até mais. E, antes disso, né, você vai descobrir como refazer sua vida, né, no próximo capítulo. E aí você vai, e a gente pode também já dizer que a magia, na verdade a gente já pode dizer, né, que no próximo capítulo você vai descobrir a magia que existe em sua mente. Fique com Deus e até mais.